Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Lu, parabéns, felicidades, muitos anos de vida e vamos lá. Luana, idade 26 anos, vendedora. Eu acho que a minha história não vai ter nada de engraçado. Ela vai de uma relação tranquila, saudável, para um filme de terror. Então não teve todas essas bobagens que eu escuto por aqui, que logo no primeiro sinal você sairia correndo. Eu juro pra vocês, não tinha como eu imaginar algo parecido. E se vocês acharem que eu tô errada, por favor, quando escutarem isso na história, coloquem nos comentários, porque não é impossível que eu tenha ficado tão cega a ponto de não entender um sinal como os que eu escuto nas histórias aqui. Para mim, ele era um cara educado, um cara compromissado, e eu teria uma vida linda na Noruega. Eu estava flertando sim com um rapaz da Noruega online, e o flerte era mais nos comentários da foto dele em um grupo de escandinavos barra vikings. Tá, vocês estão achando que o sinal já tá indo, espera que vocês vão ver que não. E era aquela coisa, eu tinha aqueles caras alaranjados, que é desde a baba até o fiozinho lá das bolinhas, né? Tudo alaranjado. Eu tinha essa coisa, assistia a série Vikings, gente, era uma loucura, entendeu? Parava o mundo, parava o dia, se deixava era todos os capítulos e eu ia virando, só parava mesmo para trabalhar. E às vezes, como eu trabalhava em casa, eu parava o trabalho e, tipo, o intervalo de relaxar eram essas séries. E era uma brincadeira, gente, que eu tava fazendo no Facebook, tá? Não era essa coisa séria de, ai, estou paquerando porque esse cara vai vir aqui, nós vamos casar e seremos felizes para sempre. Não, era puro. Sabe quando vocês olham aqueles homens bonitos na timeline e falam, aqui é o verdadeiro significado de tanto faz. Aí vai lá e comenta. Ou lá em casa, Deus, eu tô pronta. Era isso. Na brincadeira. E eu fazia sempre no perfil desse cara. Só que esse cara veio conversar comigo mesmo, de verdade, no direct. E eu já assustei, mas também não ia deixar descartar uma oportunidade dessa. Anos trabalhando na indústria vital, nunca tive essa oportunidade. Então, por que ia sair correndo? Mas, né? Aceitava, assim, conversar com ele. Achei que seria um dia. Quando eu vi, tava uma semana, 2 semanas, esse cara todos os dias investindo, tipo, legal em mim. Até que eu comentei em uma foto dele. E aí, um outro norueguês, muito mais viking, muito mais escandinavo, muito mais laranjinha, que até sardinhas tinha. Um efeito cenoura Simba do Rei Leão, assim, na sua telinha. O que acontece é que ele veio desesperado falar pra mim que ele conhecia, assim, de longe, não era amigo, tá? O cara que eu estava comentando nas fotos, que ele entendia que podia estar rolando alguma coisa a mais e que era importante me informar que aquele cara era casado. Então, ele não queria nenhum tipo de contato, nenhuma declaração, ele só se preocupou mesmo de eu estar sendo enganada por um cara casado. E aí eu me perguntei, né, como que esse cara casado, a mulher dele não vê? Porque, assim, as fotos dele, tinha um monte de gente comentando lá e tal. E aí ele me explicou que a mulher dele não tinha redes sociais, que ela era uma mulher do lar, bela e recatada, que cozinhava o macarrão desde fazer os pozinhos do trigo até o fim da massa. Então ela não se importava muito com isso, porque dentro de casa ele era o homem que fazia tudo, e se ele estava buscando alguma coisa fora, a culpa era de quem estava dando isso fora, porque ela sabia que só ia ser algo online, que nunca que ia ser real, que ela era ali a titular do rolê. E aí eu não acreditei muito nisso e pedi então que esse cara me provasse. E esse cara disse que então iria buscar de gravar ou alguma imagem aonde tivesse lá a foto dele casando. Enfim, eu não também pedi muito, porque eu não tava apaixonada, tava numa brincadeira.
E aí eu acabei, sabe quando você fica curiosa, querendo investigar? Ah, então, mas eu quero ver um vídeo, quero ver uma foto. E, infelizmente, ele não conseguiu, né? Porque ele não tinha contato com esse cara. Mas esse cara foi demonstrando aos poucos que ele era, assim, casado. Porque primeiro que ele só queria ver a gente toda aberta, né? Então ele sempre me pedia essas fotos, esses vídeos. E aí eu fui vendo que ele só queria isso mesmo. Eu nunca mandei nada, porque já tinha sido avisada por esse cara, por esse outro, vamos chamar ele de viking, né? Por esse viking número 2. Então, com as ações do outro, eu fui percebendo que tinha alguma coisa errada. Ele só queria mesmo ver meu corpinho online. E deixei pra lá. E esse que eu comecei a aumentar o papo, ele era educado, frio, centrado, jamais em nenhum momento falou algo deplorável, algo muito carnal. Ele era um cara normal, assim, que queria falar sobre mais exposição, cultura, diz que tinha um interesse em aprender português, que talvez teria uma viagem aqui para o Brasil, dentro da lista dos lugares que ele queria viajar. Ele tinha fotos e vídeos em vários lugares que ele já tinha ido, mas o Brasil ele ainda não tinha conhecido. E o papo era sempre por esse lado, nunca falando que queria algo comigo, que estava interessado. Ivar, idade, 36 anos. Trabalhava na área de tecnologia, não deixaram especificar a profissão. Depois o papo começou a evoluir para falar de família, de filmes, e ele começou a abrir um pouco mais da rotina dele. E eu também abri a minha rotina. Até que aconteceu um negócio muito ruim em casa, que eu não quero abrir aqui no vídeo, mas era relacionado à minha mãe. E eu nunca me decepcionei tanto com uma ação que aconteceu da minha mãe. Eu não sei, fica aquilo trancado. Eu podia ter desabafado com uma amiga, mas não sei por que eu fui desabafar com ele. E o desabafo foi uma coisa surreal, porque ele me fez enxergar pontos que eu não estava enxergando e que era o outro lado da minha mãe, que também tinha razão no que estava acontecendo. E que eu estava passando por isso, desrespeitando ela. E aí ele me fez enxergar que, na verdade, eu não estava tão certa. E é tão difícil uma pessoa fazer você rever isso. E do jeito que ele fez foi tão mágico. E ele tirou um peso de mim, assim, sabe? Eu falei, caramba, que legal que é. E eu falei, nossa, que legal que é conversar e ter uma pessoa assim, mesmo você nunca ter conhecido ao vivo. Mas lembrando, de novo, era só sobre questões sérias, nunca sobre declarações ou coisas imaginárias, como eu escuto nessas histórias aí. E aí, por ele, eu acabei reconciliando com a minha mãe e vendo que tava muito certo o que ele tava falando. Ele tinha toda uma coisa, sabe? A educação dele para me mandar mensagem era tão grande que ele via, né, o fuso, o tempo, então ele, mesmo assim, ele não me mandava de madrugada para não me acordar. Ele sempre perguntava se eu tava ocupada ou se eu podia responder ele. Aos poucos, ele foi gravando datas que eu falava, hoje você tem um trabalho importante, boa sorte, hoje é aniversário da sua irmã, não foi nesse dia que você marcou esse exame, deu tudo certo. Ele começou a ficar muito conectado comigo, mas ele ainda não abria nenhum tipo de sentimento, apesar de ter muito interesse em tudo que eu estava fazendo e de já mostrar uma preocupação muito grande. Aos poucos, como ele sabia que eu gostava muito de neve, ele foi compartilhando o dia dele, mostrando como que era, que neve não era essa mágica toda que a gente pensava maravilhosa, que tinha que tirar, que fazia, que dava um trabalhão, mas também mostrando a parte bonita. Fazia um boneco de neve lá e falava do meu nome, colocava alguma coisa que eu gostava. Mesmo mostrando que ali tinha alguma coisa, ele nunca falava isso em palavras. Só em ações que me faziam entender que ele estava querendo se mostrar preocupado ou então chamar a minha atenção de alguma forma. Mas logo depois ele cortava e até parava um tempo de conversar e voltava de novo, assim como se tivesse com saudade, mas como se não me explicasse sobre isso. Depois de um ano, ele não me avisou. Quero ir te ver, gosto de você, estou chegando aí dia tal, não. Ele tinha férias, ele não me informou, ele só fez uma chamada de vídeo
e falou assim: você, esse tempo todo que a gente tá conversando, você adquiriu algum sentimento, algum carinho por mim? E ele nunca tinha feito nenhuma pergunta sobre isso. E eu fiquei com medo de responder e ser a única que tava ali sentindo alguma coisa mesmo que longe, com muito pé atrás, porque não tinha possibilidade disso dar certo. E aí eu titubeei para responder e ele falou: eu espero que sim, porque eu tenho um interesse genuíno em você e eu quero saber se isso é verdade. E aí ele falou assim: você quer tomar um café comigo hoje? E eu falei: como? Se você está a não sei quantos mil quilômetros longe de mim. E aí ele mostrou, fez um 360 no vídeo, porque ele tava bem fechadinho. Nesse 360 eu percebi que ele tava no aeroporto, não da Noruega, mas já no aeroporto do Brasil, falando: eu estou aqui no Brasil, eu quero te conhecer. Se não for hoje, vai ser amanhã, não importa. Mas eu vim aqui especialmente para isso, eu estou nas minhas férias e eu decidi que eu quero ver o quanto disso que a gente troca online é real. Então eu aceitei tomar um café com ele, nós conversamos, foi um momento mágico de muita troca cultural, espiritual, de opiniões iguais, mas era só um início. Eu não me encantei, até porque ele era sim muito frio e não tocou, não fez nada em mim. A conversa e a troca era só no olho mesmo. Ele tinha organizado tudo aqui, tá? Ele ficou num hotel, não ficou na minha casa, não me chamou para ir no hotel dele. As programações que ele tinha comigo só eram de dia, nada muito tarde. Ele fazia questão de me levar, né, com o transporte em casa e depois ir pro hotel de novo. Fechava a comunicação comigo no máximo 11 horas da noite. Não ficávamos juntos para ter nada. Ele trouxe presentes para minha família, trouxe presentes para mim. Não quis ir visitar a minha casa, só consegui convencer ele mais pro fim da viagem, mas assim, tinha cachecol que a mãe dele fez para mim, coisas mais de frio, né? Porque lá onde ele mora é bem frio. Trouxe chocolates para minha família. Via que eu trabalhava e não queria atrapalhar o meu horário de trabalho, então ele queria que eu confirmasse que eu já tinha acabado tudo para só depois a gente se encontrar. Foi perfeito. E aí ele falou que então era a minha vez de conhecer a Noruega para ver se eu gostaria de ficar com ele por lá, porque ele estava apaixonado por mim. Falou assim, seriamente, mas depois, mais pro fim, nós demos beijinhos, abraços, uma coisa bem discreta, não chegou nos finalmente. Os finalmente só foi chegar quando eu fui para a Noruega. Ele me recebeu já no aeroporto. Conheci uma cidade que ele estava com a família dele, bem pequena, acolhedora. Ele me levou flores, fez tudo perfeito, me apresentou para a família. Só depois disso que rolou o nossos finalmente. Foi mágico, a única coisa que me assustou um pouco foi o frio. Voltei para o Brasil. E aí sim, eu já tava perdidamente apaixonada. E antes de voltar pro Brasil, ele soltou um eu te amo. Quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a receber joias dele. Então, um colar com pingente de prata e sempre declarações. E aí ele começou a mandar flores toda semana. E aí sim, a dizer que por ter dado certo, tanto ele no Brasil como eu na Noruega, ele tinha o objetivo de ficarmos juntos e até pensava em ficar definitivamente pro Brasil, caso eu não quisesse ficar com ele na Noruega. Que ele estava disposto a atravessar fronteiras, a escolher tudo do modo que eu quisesse, que eu me sentisse melhor. O que ele queria mesmo era que nós ficássemos juntos. E vendo tudo isso, eu achei que o melhor caminho seria eu ficar na Noruega, porque ele tinha o trabalho dele lá. Eu achei um absurdo ele dizer que ia largar a mão e poderia começar do zero aqui no Brasil, sendo que nem o português ele falava direito, nós nos comunicávamos pelo inglês. E ele estava ali disposto sempre, para qualquer coisa. E aos poucos nós fomos então moldando para eu ir de vez, né? Ficar na Noruega não é tão simples assim, tem documentação, tem o casamento, aquela coisa toda.
E eu achava que nós iríamos morar ali naquela cidadezinha, foi onde eu conheci a família dele, que era um lugar pequeno, super acolhedor. Todos os problemas até então nós abríamos, achávamos um meio termo e resolvíamos. Eu nunca tive uma briga acalorada com ele. Eu nunca tive uma frase que ele falou e que me soou estranha, que me passasse insegurança de que talvez ele não fosse aquilo que ele estava demonstrando ser. A coisa só melhorava. Assim que nós casamos, ele abriu que tinha uma surpresa, que nós não iríamos morar naquela cidadezinha, que nós iríamos morar numa outra casa, que no primeiro momento ele disse que ele construiu na cabeça, mesmo sabendo que se ia ser eu, se ia ser outra mulher, ele construiu isso antes de mim. Ele sabia que a esposa dele iria morar ali com ele. Então foi tudo arquitetado para a mulher da vida dele, digamos assim. Tudo pensado para isso. Eu não sabia que era uma casa esplendorosa, numa montanha, numa colina. Eu não sabia que era uma casa inteira de vidro. Eu não tinha noção da imensidão. Só mais tarde eu descobri que, na verdade, a família dele tinha feito aquela casa, que nem foi ele que investiu para aquilo, né? Mas ele soltou essa para mim. E quando ele me mostrou o lugar lindo que a gente ia ficar, eu falei, eu não imaginava. Eu não imaginava que ele tinha todo esse dinheiro, eu não imaginava nada. Eu fiquei com medo porque era um lugar distante, entendeu? Não tinha muitos vizinhos. Mas era de uma construção e uma beleza, assim, fora do normal. Dentro a casa era surreal, assim, o chão parecia quente e era de uma madeira polida. Os eletrodomésticos, as coisas. A única coisa que eu estranhei foi o quarto, que ele não tinha a separação do banheiro. Só tinha como se fosse uma parede, assim, mas ela era de vidro, que separava o banheiro, mas dava pra gente se ver. Tanto a banheira, como o vaso sanitário, o chuveiro. Não tinha algo fechado, né? E a casa, assim, você podia fechar a parte de vidro com cortinas ou deixar aquilo tudo aberto. Pra quem não entendeu, o quarto era integrado com o banheiro, não tinha essa separação. Quem tava no quarto tava vendo o que tava rolando no banheiro. Ele disse que nós não teríamos segredos nunca e que isso ele pensou realmente pra entender dessa forma, que tudo era aberto entre nós, tudo nós resolveríamos, até a questão de se ver um no banheiro, o outro no quarto. Talvez isso tivesse sido um sinal, mas eu já estava casada. O vidro era algo bem mais forte, mais triplo, né? Uma coisa grossa, por causa do frio. Tinha todo um equipamento para eu não passar frio lá dentro. Eu me sentia assim dentro de uma pintura viva, sabe? E ele preparava o café pra gente todas as manhãs. Precisava fora, ele buscava. Então eu acostumei a não ter uma independência de saber onde fazer as compras, com qual dinheiro, como ir. Ele fazia tudo e era como se eu ficasse ali dentro como uma princesa num castelo encantado. A luz, a cortina automática, tudo dentro da casa podia ser controlado por um touch no celular dele. O que eu não me toquei é que eu não tinha nada para se controlar do meu celular, que eu já também nem fazia mais questão de tocar. Uma coisa importante, antes de eu entrar nessa casa, eu avisei a minha mãe da onde eu tava, qual era a região, qual era o endereço. Eu não passei nada disso pra ele, mas eu fiquei tão encantada com tudo que eu fui digitando e mandando pra ela e eu acho que ele não percebeu, eu também não informei, mas guardem essa informação. Ele dizia que tinha feito tudo automático desse jeito porque eu não precisaria me preocupar com nada. Era só olhar que estava feito, que estava pronto, que estava sendo organizado. Aos poucos, com os dias, com os meses, as regras foram sendo embutidas nisso. Então, ele tinha um negócio de limpeza, que teria que ser regrado e tudo limpo no horário e organizado no tempo certo que ele queria ver. Por mim. Ele começou a delimitar em que cômodo que eu ficaria durante um tempo em casa, alegando que o aquecimento do lugar estava sendo refeito e por isso eu não podia ficar
ao mesmo tempo onde tudo estava sendo reformado ou melhorado, mas eu nunca vi essa reforma ou essa melhora. Ninguém ia lá para fazer nada. Era como se fosse uma desculpa para ele saber em cada horário, em qual cômodo eu estaria. Nisso eu já estava com uma vontade de sair sozinha, de passear, e ele começou a colocar aqui, então eu não precisaria trabalhar, que quando saísse, na verdade eu pedia o que eu queria e ele me trazia, então assim, eu não saía daquele lugar. E aí, quando eu reclamei disso, ele começou a passear comigo em volta, mostrar as árvores e tal, mas eu não saía, para um centrinho que fosse, para um mercado, para uma farmácia, eu não sabia onde ficava e eu também não saía. Nisso a internet começou a ter as suas falhas, né? A ponto de eu desistir dessa coisa de ficar também no celular, porque ele também não gostava e também queria limitar isso. Então ele foi me fechando num círculo aos poucos, que demorou muito para eu perceber qual era o objetivo final de tudo isso. Quando eu vi, as cortinas elas estavam sendo fechadas durante o dia, nem sol, nem neve, nem ar, nem nada eu poderia pegar, porque até isso ele estava controlando. Ele não queria que ninguém visse o que ia começar a acontecer a partir dali. E o que começou foi que qualquer coisa que eu falasse, que eu questionasse, que eu não quisesse, que eu errasse, eu levava uma na cara. Antes dele pegar o meu celular, quando eu percebi que esse levar na cara não iria parar e que eu precisava pedir ajuda, eu consegui avisar mais ou menos a minha mãe disso. Só que a minha mãe, ela não tinha condições alguma de ir me buscar. E pior, a minha mãe estava sem celular nessa época e eu não sabia. Tinha quebrado, ela não tinha arrumado. E ficou um bom tempo sem contato comigo por causa disso. Porque a última mensagem eu mandei que estava tudo bem, que eu ia ficar um pouco mais isolada, porque a gente tinha brigado também ali, tinha rolado uma discussão mais uma vez, e que eu entraria em contato com ela de novo quando eu quisesse falar com ela. Como da outra vez, quando aconteceu, foi assim, e ela respeitou e deu certo, então ela não estava mais tão preocupada em ter esse contato comigo, porque já tinham meses ali que estava tudo certo, numa discussão, tudo bem, vamos dar uma respirada, depois voltamos a nos falar. Nisso, ela ficou sem celular, não se preocupou em voltar, era até uma desculpa para não entrar em contato comigo, não ficar me questionando, me pressionando. E enquanto isso, eu tava passando por coisas absurdas dentro dessa casa e a minha mãe não sabia. Quando ela resolveu pegar o celular, até recuperar, ver o WhatsApp, tentar recuperar mensagens, que foi uma coisa que ela poderia não ter feito também. Isso, gente, os meses foram passando. Mesmo assim, quando ela pegou, ela ainda tentou entrar em contato comigo, esperou um pouco e a minha mãe não tinha condições de ir até a Noruega ver o que estava acontecendo. A minha mãe não sabia dessas coisas de como ir até a polícia, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. E ela ainda entendeu que teria que ter uma resposta minha para saber se isso tinha acabado, o que estava acontecendo, se eu estava brava com ela. Então não foi uma movimentação rápida. E nisso, os meses e posso dizer que anos foram passando. Eu vou resumir aqui. Mas as coisas que ele fez comigo dentro dessa casa foram piores do que só me deixar lá fechada, como se eu estivesse em um cativeiro. Fisicamente, ele começou a me barrar em tudo. Ele começou a deixar marcas. O medo foi crescendo e eu sabia que eu podia, que mesmo que eu gritasse, que mesmo que eu saísse correndo, qualquer ação que eu tivesse, ele iria conseguir me pegar e me colocar de novo dentro daquela casa. Eu tentei fugir algumas vezes e aí a situação ficou cada vez pior, porque ele me alcançava e aí o castigo era cada vez pior. Eu não vou descrever a maioria das coisas que eu passei, mas eu vou para a parte que foi o auge, que eu achei que eu não teria mais volta, assim, que eu pensava que era melhor eu perder a minha vida do que ficar ali naquela situação. Entre muitas proibições que começaram de roupa, de eu falar, de eu me mexer, de eu estar espirrando muito,
deu qualquer coisa, gente, deu dar 2 passos a mais do que eu podia na sala, no horário que eu só poderia ir depois para a cozinha. Dentro de tudo isso, ele ainda me tratava como se eu fosse a mulher da vida dele na cama. Então, na cama, eu era tratada como um bibelô, com carinho, com atenção, mas as coisas que ele começou a exigir lá começaram a chegar em um absurdo que eu também já não sabia mais o que fazer. E com tudo isso, ele queria me observar no banheiro que era de frente pro quarto. Então eu tinha que tomar banho com ele observando, eu tinha que fazer as minhas necessidades com ele observando. E com tudo isso que estava acontecendo, e com a alimentação ruim que ele me dava, eu comecei a ficar ressecada e eu comecei a não conseguir mais fazer o número 1, não consegui mais fazer o número 2. Aquilo foi travando dentro de mim, porque ele ficava ali, sentado, me observando. A hora que eu tinha que ir no banheiro, era só o momento que eu estava com ele, que ele estava observando. Se por algum motivo eu fosse e ele não estivesse lá me observando, ele estivesse fora da casa, eu ia ser muito castigada. Então, era uma pressão, porque na hora que eu tinha vontade de fazer as coisas no banheiro, ele não estava lá. E quando ele estava lá, a vontade tinha passado. E aí ela passava, e aí eu não conseguia fazer, e aí eu tentava de novo, e aí ele reclamava porque você tá indo muitas vezes, eu tenho que ficar aqui olhando, então se você não consegue na hora que eu vou, você não vai fazer mais. Às vezes eu chegava a fazer o número 1 nas calças e lavava e secava para ele não perceber, mas o número 2 não tinha jeito, porque ele ia ver, enfim, difícil eu tentar explicar. Mas o que aconteceu foi que eu era ressecada, eu já não tinha uma alimentação legal, ele me dava muito pouco de água, e isso começou a ficar constipado, começou a ficar guardado no meu estômago. E aí, a galera pode pensar que isso não é sério, mas isso foi tão sério que eu comecei a não fazer mais o número 2. E aí é por um mês e meio, e isso foi sendo guardado dentro do meu intestino. Isso foi tomando conta do meu intestino. Para quem não sabe, por muito menos, o intestino pode ali ficar preto, ter uma necrose, porque você precisa que aquilo saia. Você precisa ir no banheiro fazer o número 2. E ele não me levava no médico. Imagina, isso ia ser a última coisa. Porque jamais outro homem iria me tocar, outra mulher iria analisar isso? Também não. Se acontecesse alguma coisa, ele iria me curar ali do jeito que ele achava que podia, até a ponto de eu perder a vida. Esqueci de falar que ele adorava fazer por trás, mesmo nessa situação. E aí, gente, o que aconteceu foi que isso chegou num grau que ele via que eu ia no banheiro e não conseguia, e aí começou a perceber que eu tinha muita dor, a minha barriga foi inchando, que eu tava passando mal, e numa tentativa de me salvar, ele preferia que, então, aí nesse momento da água ou dar algum tipo de relaxante que não estava funcionando, porque quando ele percebeu, já estava numa estaca que eu tinha, já estava num limite que eu teria que ir no médico, dependendo até fazer uma cirurgia, retirar de alguma forma, porque realmente tinha uma grande parte ali do meu intestino que estava comprometida com isso. E que estava chegando, sim, a acumular até o fim do intestino. E para vocês que não sabem, o intestino, ele pode dilatar, ele pode abrir para ter mais espaço ali para mais alimentação, já que não tá saindo nada. Isso em cima de muita dor. Então ele preferiu, gente, tentar um laxante, tentar uma água e inserir a mão ali para tirar uma bolinha, para tirar um pedacinho, para esvaziar um pouquinho, como se fosse ali um espaçozinho que estaria liberto para eu me alimentar e para continuar vivendo nessa situação dentro da casa com ele. Eu só fui salva porque a minha mãe correu atrás, ela não tinha condições de pagar uma passagem, ela viu que eu não iria responder, ela tentou com embaixador, ela tentou com as autoridades e ela não tinha retorno, não tinha resposta de nada.
Ela então encontrou uma mulher que também morava na Noruega, que morava num lugar perto, e fez com que essa mulher então tentasse de alguma forma ir até lá, com as autoridades ou não, para ver o que estava acontecendo. E a minha sorte é que no dia que essa mulher foi, eu estava do lado de fora da casa. Porque se eu estivesse dentro da casa, ele ia mentir que estava tudo bem. Ele não ia deixar essa mulher entrar, porque ninguém tem, ela não tem autorização e é ele que manda na casa. E a coisa ia ser muito ruim. A minha sorte, eu não sei porquê, me deu um negócio. Eu lembro que dentro das orações me veio Deus, assim, na cabeça. E tipo, sai, pede pra ficar lá fora um momento e tal. Eu não tava conseguindo nem andar mais direito. E essa mulher me pegou do lado de fora com ele, no meu olhar. Ela viu o que estava acontecendo. Não tinha como eu não pedir socorro pelo meu olhar, mesmo que eu não falasse pra ela. Ele quis encurtar o papo, não queria deixar ela entrar, e ela falando que tava mal, que precisava de uma água, não sei o que e tal. E ele enrolou e não deixou ela entrar. Mas ali ela percebeu que tinha alguma coisa assim, e começou a me ajudar. Falou que não iria sair dali. Minha sorte foi que eu comecei a passar mal na frente dela, e aí não teria como ele pegar duas mulheres, trancar dentro de uma casa, ou se ele fosse agressivo com ela, ele sabia que ele seria preso ali, porque ela iria embora e iria denunciar. Então ali é que eu tive a saída de começar a passar mal e de então ir para um hospital para ver o que estava acontecendo comigo. E foi lá que eu descobri, sim, que eu tava com praticamente todo o intestino juntado de barro, de necessidades que não saíam e que só poderia ser retirado, então, através de cirurgia, para ver ainda o que ia acontecer com o meu intestino, de tão grande que era a situação. E essa era a prova que eu tinha contra ele, do que ele estava fazendo comigo. Porque conforme eu fui ficando com essa dor e tal, ele parou com as marcas no corpo, com tudo. Então eu tava mais recuperada fisicamente, não tinha muito o que provar sobre isso, mas essa parte, sim, era uma prova gigante de que alguma coisa errada ali estava acontecendo e que ele quis no momento dar como será algum problema físico meu e que ele não tinha nada a ver com isso. E que eu não tinha percebido todos esses meses que tinha ficado sem fazer necessidade. Imagina como uma pessoa fica 2 meses dentro de casa, sem fazer necessidade, acha que tá tudo bem e não vai no médico. Foi essa desculpa que ele achou que iria dar. E também chegou a conversar comigo depois que se ele pagasse todas as questões do hospital, que se ele pagasse a minha passagem de volta para o Brasil e ainda me desse um dinheiro para ficar bem aqui, eu poderia me calar e não denunciar ele sobre isso. Eu cheguei a pensar muito sobre, porque realmente o dinheiro iria mudar a minha vida, gente. Iria mudar. Mas eu preferi, mesmo assim, tentar entrar e denunciar ele. É óbvio que nada na Noruega é assim, tá? Eles vão lá, eles vão averiguar, tem que ter prova, eles vão pesquisar, não é uma coisa que assim, eu denunciei, mas era uma coisa muito grave, né? Então eles correram sim atrás de ver se isso era real ou não. E ele me falava que eu não iria ganhar nada porque eu era brasileira, porque eu era imigrante, porque ninguém ia acreditar em mim, porque ele tinha dinheiro para pagar a justiça. Isso corre um tempo muito grande, aonde eu não posso, eu não poderia voltar para o Brasil porque teria que estar lá com provas e tal. Então, assim, gastar todo esse dinheiro, gastar todo esse investimento, iria trazer a minha paz de volta? Teve um momento que eu não queria ficar mais lá, eu não queria mais responder, eu não queria mais debater. E eu resolvi voltar para o Brasil. Mas eu consegui, sim, fazer a minha justiça antes de voltar para o Brasil. Eu não aceitei o dinheiro dele. E eu preferi chegar no limite de ficar lá, para pelo menos escutar que ele tinha sido culpado de ter me deixado trancado um grande tempo dentro de casa. A maioria das mulheres desistem, a maioria das mulheres são colocadas como erradas, que aceitaram. Eu escutei uma situação horrível atrás da outra. Mas eu digo que Deus me honrou, né? Deus me honrou de ter força, de pelo menos ir confrontar isso, porque a partir daí era eu, a minha Bíblia, as minhas orações com a minha mãe, com essa mulher que me ajudou. E dentro da minha condição financeira, que não existia naquele momento, que foi através da minha mãe, que foi através dessa mulher, a gente pelo menos conseguiu fazer a denúncia. Para ir mais para frente disso,
eu teria que investir em ajuda gratuita, tudo lá, mas eu teria que me manter, eu teria que ir para um lugar que eles cuidassem de mim, né? E aí é tudo gratuito, mas é como se fosse uma república, aquela coisa toda. Eu preferi voltar para os braços da minha mãe, eu preferi voltar para o Brasil. Bom, aqui no canal eu sempre coloco que se atentem aos sinais, né? E corra. Só que nem sempre os sinais estão tão claros. Os sinais para essa moça só veio depois que ela casou. E aí, o que eu falo aqui pra vocês? E se atentem aos sinais, porque se não tiver sinal, esse cara vai ser um cara bom na sua vida? Eu não posso. Porque as pessoas mudam. De segundo a segundo, as pessoas mudam. Então nós temos aqui o risco, ou se arrisca de tentar uma relação, ou se fecha pro mundo. Mesmo as mulheres que vêm aqui falam, comeu, está tudo bem, passa anos, pode ter uma coisa muito ruim ou uma coisa muito boa. A vida é um lugar de risco. Sim, nós temos que preservar, nós temos que prevenir, nós temos que nos atentar, mas mesmo assim, nós sempre estaremos abertas a passar por uma situação ruim. Principalmente mulheres. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.